Olá, a FEComércio São Paulo tem hoje o privilégio de entrevistar o Dr. Everardo Maciel, consultor tributário, foi secretário da Receita Federal e é integrante do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo. Dr. Everardo, muito bem-vindo, é uma honra poder entrevistá-lo e eu queria começar essa nossa conversa levantando dois pontos e ouvir os seus comentários a respeito, e é quase que começar do começo com o perdão da redundância. O Brasil tem uma carga tributária de 33%, equivalente a 33% do PIB, portanto, pelo que se diz, pelo que se noticia, uma das mais altas do mundo. Ao mesmo tempo, um outro elemento muito disseminado e difundido é a dificuldade brasileira em lidar com os temas tributários. Segundo um estudo, um empresário brasileiro, por ano, gasta algo em torno de 2.600 horas para apurar e pagar tributos. E esse número, em países da OCDE, o grupo que reúne os países mais desenvolvidos, esse número seria de 160 horas ano. Como é que o Brasil chegou a uma carga tributária tão alta e a um sistema tão complexo? Bom, primeiramente cumprimentar todos que estão nos assistindo, para em seguida enfrentar as questões que você suscita. A carga tributária do Brasil é uma carga tributária maior, ou está no patamar superior da carga tributária dos países em desenvolvimento, é inferior à carga tributária de praticamente todos os países da Europa Ocidental, é maior do que a dos Estados Unidos, para mostrar essa discrepância, para dizer o que faz carga tributária é despesa, é o tipo de Estado que se elege. Se nós tivermos um gasto público elevado, nós teremos que financiar esse gasto público com tributos e dívida. Se eu reduzo tributos, aumento a dívida. Portanto, a opção é quem paga é a atual geração ou as gerações futuras. Então, nós enfrentamos com muita dificuldade a questão do gasto público. E, como eu disse, eu sei que é muito difícil, porque, enfim, não existe despesa órfã. Toda despesa tem pai e tem mãe. Então, quando alguém diz, vamos acabar essa despesa, vamos extinguir essa despesa, imediatamente os padrinhos da despesa se levantam contra isso. E, portanto, gera um conflito natural e esperado, conflito político. Portanto, dizer o seguinte, a carga tributária do Brasil não é nem alta nem baixa, é do tamanho de sua despesa. E a questão da complexidade? A questão da complexidade para pagar impostos. Isso advém de dois fatos. Não tem a ver com a natureza dos tributos, não. Eu falo isso com fundamento na minha própria experiência, enfim, 16 anos à frente do fisco, estadual e federal, e ao mesmo tempo minha experiência também como consultor tributário e professor. Para dizer o seguinte, está assentada em duas explicações. Primeiro, o disfuncional processo tributário brasileiro, do qual resultam créditos em discussão da ordem de 3 trilhões e 300 bilhões de reais, o que corresponde, um valor que corresponde a mais da metade do PIB brasileiro. E segundo, um outro aspecto a considerar, que é a questão da burocracia. São as exigências administrativas que os economistas chamam de custos de conformidade e que os tributaristas chamam de obrigações acessórias. Essas obrigações, esses custos, também nada tem a ver com o tributo em si. São obrigações, são exigências, são encargos que são impostos pela administração. E a solução está na própria administração. Doutor Everardo, o senhor, com o jurista Ives Gandra Martins, que preside o Conselho Superior de Direito aqui da FEComércio, os senhores elaboraram uma proposta para contribuir ao debate tão pertinente e tão presente da reforma tributária. A proposta tem sido muito descrita como uma proposta de simplificação tributária e ela é formada por 12 anteprojetos. Como é que o senhor poderia nos descrever essa proposta? Bom, aí nós estamos enfrentando diretamente a questão relacionada com o burocratismo. A simplificação, a expressão foi empregada nesse sentido. Enfrentar as exigências burocráticas que recaem sobre o contribuinte brasileiro. Então, por exemplo,
inclui entre essas propostas a criação de um cadastro único nacional de contribuintes. Hoje, um contribuinte pode estar obrigado a inscrever-se num cadastro federal, em cadastros estaduais e cadastros municipais. Quer dizer, no limite, nós teríamos, em tese, a possibilidade de inscrição em 5.700 cadastros. Isto é uma coisa rigorosamente atrasada. E o Brasil precisa, portanto, ter um cadastro único, porque, afinal, o contribuinte é único. Ele não é um contribuinte diferente se está cadastrado no estado de São Paulo ou no estado do Rio de Janeiro. É o mesmo contribuinte. Então, o cadastro devia ser único e, muito menos, ser distinto de sua inscrição em um cadastro federal. Esse, por exemplo, é uma questão suscitada. Reclamam muito, há muitas queixas quanto à instabilidade normativa, quer dizer, o grande número de normas que são expedidas pelas diferentes administrações tributárias. Nós estamos numa federação, portanto, da União, dos estados e dos municípios. Isso tem muito a ver com o descumprimento sistemático de uma obrigação estabelecida no Código Tributário Nacional, que é a obrigação de consolidar anualmente a legislação. Essa regra é descumprida há 50 anos. E é descumprida por quê? Porque não há sanção. Se alguém descumpre e nada acontece, nada faz. Ora, se houvesse a obrigação de consolidar, reduz a propensão a editar normas, porque ele sabe que tudo que ele editar, ele se obriga a consolidar no final do ano. Então, uma das nossas propostas é justamente estabelecer sanção ao administrador público responsável pela administração tributária do ente federado, que não cumprir esta obrigação que existe desde 1965 de consolidar anualmente a legislação. Uma outra questão. Nós temos um mito que resulta numa enorme complexidade. Boa parte das dificuldades burocráticas dentro da administração fiscal e também no âmbito dos contribuintes é precisamente a emissão das chamadas certidões negativas. O que vem a ser certidões negativas? Quer dizer que o contribuinte não tem nada a dever, não tem nenhum imposto a pagar. Acontece o seguinte, essas certidões, pela complexidade que consiste em apurar esses débitos, é dada com validade de 6 meses. Ora, uma certidão é uma foto do passado. Ela não pode ter validade para o futuro. Bom, mas até aí é apenas uma coisa, quase diria assim, pitoresca e estranha. Mas pior do que isso, se alguém está devendo, não pode contratar com o setor público. Se não pode contratar com o setor público, e ele tem uma atividade centrada no setor público, como é que ele vai pagar o imposto? Então, envolve duas situações paradoxais, tanto na perspectiva do contribuinte quanto na perspectiva do setor público, e que resulta numa inconsistência absoluta, que é, ao pretender cobrar, resulta na restrição à possibilidade de trabalhar e, portanto, de pagar. É claro que para resolver uma questão desse tipo, implica dizer o seguinte, a certidão tem um valor meramente demonstrativo, não pode ser impeditivo da contratação. Na contratação, se está devendo, se faça uma retenção proporcional àquele valor que está devendo ao fisco e não estabelecer agora uma restrição ao trabalho por parte das empresas. Uma das propostas que nós estamos lidando é justamente lidar com a ideia de eliminar essas certidões negativas. Outra ideia que também nós imaginamos é também a possibilidade de compensar, compensar tributos de várias espécies no âmbito de um mesmo ente federativo, de tributos uns com os outros. Enfim, o sujeito ativo é o mesmo, quem está cobrando é o mesmo. Então, não tem razão para que eu digo, eu tenho um crédito num tributo e tenho um débito em outro, quando os dois podem, portanto, ser objeto de compensação. E mesmo ser um pouco mais ousado e admitir a compensação também com créditos líquidos e certos do cidadão, da empresa, contra o fisco. Como é o nome desse crédito líquido e certo? Precatório. Então, é o seguinte, a possibilidade de compensar precatório com crédito inscrito em dívida ativa, portanto, em favor
do contribuinte e em favor do fisco, que, enfim, é uma compensação, é uma limpeza de crédito, faria com que, primeiro, desse curso àquilo que é uma determinação judicial, que é o precatório. E, do outro lado, a compensação com um crédito de difícil liquidação, que são os créditos inscritos em dívida ativa. Então, esse processo largo, amplo de compensação, inclusive com precatórios, tem um sentido de simplificação muito grande. Para você ter uma ideia, vamos pensar só em relação a créditos inscritos em dívida ativa. Hoje, os créditos inscritos em dívida ativa vão a um total de aproximadamente 31 milhões de processos na justiça brasileira, de um total de entre 78 e 79 milhões de processos na justiça brasileira, que corresponde a algo como 39% das ações na justiça brasileira são relativas precisamente à dívida ativa. Quer dizer, num processo que tem uma liquidez de 1%, quer dizer, extremamente ineficiente. Tem que se pensar numa mudança espetacular nisso. Quando um contribuinte sofre um auto de infração, se ele perde na instância administrativa e vai para a instância judicial, ele tem que oferecer garantias. As garantias, essas seguros e tudo mais, estão chegando no limite das possibilidades do sistema financeiro brasileiro de oferecimento de garantias. Isso precisa de uma reconstrução completa e absoluta, que é a revisão do processo tributário brasileiro. Agora, um exercício de futurologia, que eu sei que é difícil, mas levando em consideração a sua grande experiência em Brasília e experiência de Brasil, quais as chances desses pontos que o senhor levantou serem incorporados numa reforma tributária? E como fazer para que eles o sejam? Deixa-me dizer, eu sou muito reticente em relação a isso. É difícil leigos compreenderem a relevância disso. Explicar, por exemplo, para um leigo, que os grandes problemas tributários brasileiros são excesso de litigiosidade, como eu já demonstrei, insegurança jurídica. Segurança jurídica é mortal. O investidor, especialmente o investidor estrangeiro, ele jamais vai investir se ele não tem certeza daquilo que realmente acontece no país. Eu posso oferecer exemplos. A burocracia, e também existem, é claro, existem problemas específicos dos tributos, problema do ICMS, problema do ISS, problema do PIS e problema do COFINS. Quer dizer, agora, para que isso tenha uma exigência técnica muito grande para que possa ser compreendido, o que dá lugar a que se busquem soluções mágicas, soluções que nada têm a ver com os verdadeiros problemas, como a criação de novos tributos, partindo do pressuposto de que reunir 2 ou mais tributos em um só corresponde à simplificação, o que é falso. E eu posso dar exemplos disso. Por favor. Veja bem, o Simples, que foi criado à época que eu era secretário da Receita Federal, era extremamente simples. Simples Federal. Em que consistia a apuração? Multiplicar uma alíquota por uma base de cálculo. Uma operação, portanto, de multiplicar. A alíquota quanto é? 3%. Quanto foi o faturamento? 100. 3% de 100, R$3. Portanto, nada mais que isso. E existiam simples diferentes, considerada a diversidade dentro de uma federação, o simples caipira, o simples candango, enfim, simples adotados, modalidade sempre adotada pelos estados. E eram todas coisas simples. E criaram o super simples. O super simples ficou super complexo. Tão complexo que na Lei Complementar 123, que disciplina o super simples, tem um artigo que eu acho uma preciosidade no mundo inteiro, que foi um artigo, numa lei complementar, que a rigor é um pedido de desculpas. Depois de montar aquela coisa bem complicada, o legislador colocou o seguinte artigo: será disponibilizado, veja bem, a frase não tem sujeito, alguém vai disponibilizar, um sistema operacional para simplificar a apuração do simples. Ou seja, o que a rigor é uma frase apenas programática, é apenas uma frase discursiva que corresponde literalmente a um pedido de desculpa depois de montar aquela complicação. Vamos ver PIS e COFINS. PIS e COFINS são 2 tributos. Então diz, e por que não fundir? Bom, aí comecemos. Os 2 tributos são iguais. Do ponto de vista do contribuinte, não tem diferença alguma. São absolutamente iguais. Mas se são iguais, por que não fundir?
porque a diferença se opera na destinação. O PIS está vinculado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, seguro-desemprego. COFINS está vinculado à Seguridade Social. Se eu faço a fusão, em que proporção eu vou destinar um pedaço para o Fundo de Amparo ao Trabalhador ou para a Seguridade Social, ou vou deixar os dois sem financiamento? Portanto, com consequências sociais graves, tanto do ponto de vista do financiamento da Previdência Social, quanto do ponto de vista do seguro-desemprego. Vamos imaginar, portanto, ao pretender fundir o que do ponto de vista do contribuinte é irrelevante, eu apenas estou criando um problema que não existia antes disto. Vamos pensar, por exemplo, na fusão entre o imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas os dois são praticamente iguais. Se eu fizer a fusão, tem algum problema? Sim. O imposto de renda é partilhado com os estados e municípios e não é vinculado. A contribuição social sobre o lucro líquido não é partilhada com os estados e municípios e é vinculada à Seguridade Social. Se eu faço a fusão, eu vou abrir agora um debate sobre qual parcela cabe aos estados, qual parcela cabe aos municípios, qual parcela cabe à Seguridade Social. E aí eu posso dizer com absoluta segurança, simplesmente aumentará a carga tributária, além de provocar uma enorme confusão política gratuitamente. Agora, qual é a expectativa sobre a implementação dessas propostas elaboradas pelo senhor e pelo Dr. Ives Gandara Martins? Olha, eu não sei como isso poderá acontecer, mas posso de antemão dizer que existe um projeto de lei no Senado Federal, mais precisamente o projeto de lei complementar 406 de 2016, que trata desses assuntos. A matéria está sendo examinada no Senado e está sob a relatoria do senador Tasso Gereissati. Eu espero que isso prospere e isso possa significar uma redução da carga tributária que explica, em boa medida, o número de horas que hoje é consumida pelos contribuintes para cumprimento de suas obrigações tributárias. Agora, numa visão macro, qual é a reforma tributária que o Brasil precisa? A reforma tributária é exatamente aquela que eu mencionei, que deve estar centrada nos seguintes pontos. Redução do excesso de litigiosidade. Mitigar a insegurança jurídica. E esses dois assuntos passam por dois pontos centrais. Uma reforma no processo tributário brasileiro, uma reforma profunda, que o nosso processo, sem normas gerais, que remonta à década de 20, e com uma disfuncionalidade que remonta à década de 30, para que você possa entender, quase um século. E a resolução dos grandes indeterminações conceituais, como ágil, como planejamento tributário abusivo, como substituição tributárias, como dissolução irregular de empresas, como responsabilidade solidária de sócios, etc. A segunda linha é a linha do enfrentamento do burocratismo, da qual, como eu disse, as proposições apresentadas pela FEComércio tentam enfrentar esse problema. É claro que elas precisam de complementação no plano administrativo, o que cabe estritamente à administração tributária. E, numa terceira parte, resolver problemas específicos relacionados com tributos. Por exemplo, a questão do que é chamado equivocadamente de guerra fiscal. A guerra fiscal é uma expressão empregada para se referir tanto à competição fiscal lícita quanto à competição fiscal ilícita. Guerra fiscal é competição fiscal ilícita. Competição fiscal é tão antiga quanto a história dos impostos. Existe, toda a vida existiu, continuará existindo e existe em todos os lugares do mundo. Quando eu falo dos lugares do mundo, desde Luxemburgo aos Estados Unidos. Quem for investir no estado de Delaware, ele vai ter benefício fiscal. Quem for fazer investimentos na Bélgica vai ter incentivo fiscal. Quem fizer investimento em Portugal vai ter incentivo fiscal. Agora, o que é que tem que fazer? Tem que existir regras. E essas regras foram se desgastando ao longo do tempo. Até o início dos anos 90, não existia guerra fiscal. Literalmente, não.
passou a existir a partir dos anos 90, tem um conjunto de razões, que eu não vou explorar aqui quais foram as várias razões que concorreram para o surgimento da guerra fiscal, mas isto é um problema que tem que ser resolvido. É preciso chamar a atenção o seguinte: eu não posso jogar a água suja com a criança da bacia. Eu tenho que separar as questões. Eu tenho que resolver os problemas sabendo que o abuso, como se sabe desde Roma, não impede o uso. Tem que ser corrigido o abuso. Qual é a sua avaliação sobre o ambiente no Congresso brasileiro em relação à questão tributária, aprovação de reformas e avanços nessa questão de melhoria do ambiente de negócios no Brasil? Eu creio que não há no Congresso a necessária massa crítica, a necessária densidade para aprofundar esses conceitos, discutindo até o limite. Nós temos uma natural e compreensível insatisfação com a carga tributária, em boa medida pelo descompasso que existe entre o tamanho da carga e a qualidade dos serviços públicos prestados. Isso é perfeitamente compreensível que exista isso. Não esquecer, como diz o eminente jurista Ives Gandra, que tributo é norma de rejeição social, desde sempre, aqui e em todos os lugares do mundo. Então, é natural que exista isso. Entretanto, é preciso que nós nos aprofundemos na natureza dos problemas, isso nós não fazemos, discutir quais são as soluções possíveis para resolver aqueles problemas, buscar a solução mais viável, mais econômica, mais pragmática e, ao mesmo tempo, quando buscar essas soluções, também perquirir sobre as consequências das soluções. Não há solução absolutamente neutra e solução que é absolutamente sem nenhuma consequência. Toda solução tem consequência. Por exemplo, eu vou propor a criação de um determinado tributo, IVA, por exemplo. Quais são as repercussões da criação disto na carga tributária setorial? Como é que ficam, por exemplo, os prestadores de serviço? Como é que ficam os comerciantes? Como é que ficam os industriais? Como é que ficam as instituições financeiras? Como é que ficam os produtores rurais? Etc, etc, etc. Como é que ficam todos esses contribuintes? Quer dizer, como é que aumenta isso? Para eu ter clareza e fazer um juízo de valor, eu posso, por exemplo, dizer, olha, não estou defendendo isso, até ao contrário, penso. Eu quero reduzir a carga tributária das instituições financeiras e aumentar a carga tributária dos pequenos contribuintes. Eu, ao contrário, penso exatamente o oposto. Mas é preciso que se diga isso com clareza. Ou seja, falta transparência na discussão, falta clareza na discussão, e nós ficamos, ao contrário, com uma discussão perfunctória, superficial. Nós queremos um sistema moderno, queremos um sistema, como se existe isso, o que o IVA que o mundo inteiro... Não, o IVA que o mundo inteiro quer é o IVA completamente diferente. Mas o IVA o mundo inteiro adotou. Mesmo dito que são diferentes, não existe um IVA, mas IVAs. O maior país do mundo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, não tem IVA. Os Estados Unidos da América. Aliás, doutor Everardo, uma certa feita o senhor disse o seguinte: é inevitável a imperfeição do sistema tributário. Mas qual é o sistema tributário menos imperfeito? Bom, primeiramente, porque ele é imperfeito. Ele é imperfeito por uma razão muito simples. O sistema tributário não é atividade de monscopista. O sistema tributário não se faz por download, não. O sistema tributário é produto de conflito. Conflitos de razão, conflitos de interesse, que se operam no ambiente legislativo, no Congresso, no Parlamento. E, portanto, produto de conflitos de razão e de interesse são necessariamente imperfeitos. Então, se perguntar qual o menos imperfeito, todos são imperfeitos. Então, não existe, e sempre que eu vou olhar a perfeição ou a imperfeição de um sistema, eu sempre vou ter que tomar um paradigma, mas não existem paradigmas tributários. Imaginem, por exemplo, a França adota um IVA, os Estados Unidos não adotam IVA. E qual dos dois está certo? Os dois estão certos. O sistema tributário deve ser também construído à luz das circunstâncias históricas e culturais de um país. Quer dizer, não é algo para ser transposto acriticamente de um país para outro. Ele deve ser visto à luz daquelas circunstâncias. Quer dizer,
tudo aquilo aconteceu naquele país, naquele lugar, naquele tempo. Quer dizer, eu não posso imaginar que um sistema tributário aplicável a um país unitário tem a mesma natureza de um sistema tributário aplicável a um país federado. E as federações são muito diversas entre si. Aliás, eu quase diria, não existem duas federações iguais. E, portanto, isso significa dizer, aponta para diversidade. E a diversidade é necessária. O sistema deve ser também, como diria, resilientes, adaptativos, se ajustando às mudanças que acontecem. E o que é mais grave, nós no Brasil estamos discutindo sistemas tributários que pretendem remontar a modelos de 1949. Não é isso que se discute no mundo. O mundo que está moderno, a fronteira da discussão tributária no mundo tem a ver com 3 pontos centrais: de como enfrentar a erosão das bases tributárias, como enfrentar a tributação da economia digital, nomeadamente a tributação da informação e dos mercadores de atenção, e, por fim, quais são as novas fontes de financiamento da Previdência Social, considerando que a natureza do trabalho está mudando radicalmente. Imagina um país, por exemplo, como a Estônia, para oferecer um exemplo, a população não quer mais emprego, quer se tornar empreendedores. Então, é claro que se aplica à Estônia, não estou querendo trazer essa mesma coisa para o Brasil, que sequer nexo teria, mas para mostrar assim, que o mundo está mudando. A presença da inteligência artificial, dos robôs e tudo mais, tudo isso é uma nova construção. Essa é a discussão moderna que se opera no mundo, não modelos de 1949, que nós estamos olhando com os faróis voltados para trás. Essa erosão de bases tributárias produz, esses dados que eu ofereço são do blog do FMI, alguns deles assinados pela diretora-geral Christine Lagarde, mostrando que, por conta dessa erosão de base tributária, os países não OCDE, ou seja, os países em desenvolvimento, de um modo geral, eles perdem por ano 200 bilhões de dólares por conta disso, o que corresponde a 1,3% do respectivos PIB. Os investimentos diretos em Luxemburgo, um pequeníssimo país da Europa, como todos sabem, são iguais aos investimentos diretos nos Estados Unidos da América e maiores do que os investimentos diretos na China. Os investimentos em empresas de fachada, que vão a 15 trilhões de dólares anuais, são maiores que a soma dos PIBs da China e da Alemanha. Este é o problema. Agora, voltando à questão de números, eu sei que o senhor tem vários estudos sobre o impacto dessa excessiva litigiosidade no mundo tributário brasileiro. O senhor podia compartilhar conosco algum desses dados, essas estimativas? O dado central é o dado exatamente da soma dos litígios. Nós estamos falando de 3 trilhões e 300 bilhões de reais. Nós estamos falando de inscrição em dívida ativa que vão a mais de 2 trilhões de reais. Isso é mais do que uma arrecadação anual de tributos federais. Para concluir, doutor Everardo, um ambiente melhor de negócios. Quando é que o Brasil vai construir um ambiente melhor de negócios? Isso eu não sei. Definitivamente, isso é uma pergunta de $1 milhão. Eu não tenho essa resposta. Eu gostaria que fosse amanhã, mas provavelmente não será amanhã e eu espero que seja em breve. Doutor Everardo, muito obrigado. Um privilégio poder conversar com o senhor. Obrigado.